Helena ajustou a toalha da mesa pela terceira vez. Suas mãos tremiam levemente, uma mistura de cansaço e ansiedade que ela tentava esconder. O cheiro de lasanha assada perfumava a casa, trazendo memórias de domingos mais felizes. Roberto estava no sofá, olhando fixamente para a televisão, mas Helena sabia que ele não estava assistindo. Seus olhos tinham aquele brilho vazio que ela havia aprendido a temer nos últimos 2 anos. André chegou pontualmente às 19 horas, como sempre. Ele beijou a mãe no rosto e sentiu o perfume que ela usava desde criança. Um jasmim suave que o fazia lembrar da infância segura e protegida. "Como está o papai hoje?" sussurrou, observando o homem no sofá que um dia havia sido seu herói. Helena forçou um sorriso que não chegava aos olhos. Teve momentos melhores. De manhã perguntou se eu era a nova empregada. "Vocês já tiveram que explicar para alguém quem vocês são? Imaginem ter que fazer isso todos os dias com a pessoa que vocês amaram por 35 anos. É uma dor que corta mais fundo que qualquer ferida física." André engoliu em seco. Cada visita era uma roleta russa emocional. Às vezes o pai o reconhecia, sorria, perguntava sobre o trabalho. Às vezes olhava para ele como se fosse um completo estranho. Hoje seria diferente. Ele podia sentir no ar pesado da casa. Durante o jantar, Roberto mastigava devagar, seus olhos se movendo entre André e Helena com desconfiança crescente. Era como se estivesse montando um quebra-cabeças que nunca fazia sentido, onde as peças não se encaixavam mais. "Querido, come a lasanha enquanto está quente", disse Helena, usando o tom carinhoso de sempre, aquela voz que havia acalmado Roberto por décadas de casamento. Roberto parou de mastigar. Seus olhos se estreitaram com uma paranoia que o Alzheimer havia plantado, onde antes existia confiança. "Quem é este homem na minha mesa?" O silêncio cortou a sala como uma lâmina afiada. André sentiu o mundo desabar debaixo dos pés. Não era a primeira vez que o pai não o reconhecia, mas a dor nunca diminuía. Era como ser apagado da existência pela pessoa que o trouxe ao mundo. "Papai, sou eu, André, seu filho." Roberto se levantou bruscamente, derrubando o copo de água. O líquido se espalhou pela toalha branca, como lágrimas transparentes, que ninguém havia chorado ainda. "Mentira! Eu não tenho filhos. Vocês estão na minha casa comendo minha comida, fingindo conhecer minha esposa." Helena reconheceu os sinais imediatamente. A respiração acelerada, os punhos cerrados, o olhar paranoico que transformava rostos familiares em ameaças imaginárias. O Alzheimer não havia apenas roubado a memória de Roberto, havia plantado medos onde antes existia amor incondicional. "Calma, meu bem", disse Helena, levantando-se devagar como quem se aproxima de um animal ferido. "Vamos conversar no quarto." Mas Roberto já havia saído da sala, seus passos pesados ecoando pelo corredor. O som de gavetas sendo abertas com violência no quarto reverberou pela casa como batimentos cardíacos acelerados. André instintivamente quis seguir o pai, mas Helena segurou seu braço com uma força surpreendente para suas mãos delicadas. "Não. Quando ele fica assim, precisamos ter muito cuidado. Ele não sabe mais quem somos. Existem momentos na vida em que o silêncio fala mais alto que 1000 palavras. Este era um deles." Mãe e filho se entreolharam, compartilhando um medo que nenhum dos dois queria verbalizar. Roberto voltou à sala alguns minutos depois. Nas mãos trêmulas, segurava uma pistola antiga, uma relíquia dos tempos de jovem militar que ele mantinha guardada numa caixa no armário do quarto. André sentiu o sangue gelar nas veias. O mundo parou de girar. O mundo parou completamente. Roberto apontava a arma para André, seus olhos cheios de uma convicção doentia. Na mente confusa dele, estava protegendo sua família de invasores perigosos. "Saiam da minha casa, agora!" gritou a voz tremendo tanto quanto as mãos que seguravam a arma. André ergueu as mãos lentamente, cada movimento parecendo ecoar na eternidade. O cheiro de lasanha que minutos antes trazia conforto, agora cheirava a medo e desespero. Mas Helena não gritou. Não correu, não se desesperou. Ela se posicionou entre o marido e o filho, seus 62 anos parecendo imensos e frágeis ao mesmo tempo. Suas mãos pequenas se estenderam,
tocando o peito de Roberto com uma delicadeza que desafiava o perigo da situação. Roberto, disse, sua voz baixa, mas firme como uma âncora em meio à tempestade. Sou eu, Helena, sua esposa. Os olhos confusos de Roberto se encontraram com os dela. Por um segundo, que pareceu uma eternidade, pareceu haver um lampejo de reconhecimento. Você se lembra de quando nos conhecemos na biblioteca da universidade? Você estava estudando para aquela prova impossível de cálculo e eu estava lendo Garcia Marques. A arma vacilou levemente. Helena continuou, sua voz pintando memórias coloridas no ar espesso de tensão. Você disse que meus olhos eram da cor do café que você tomava para ficar acordado estudando. Café escuro, forte, que te dava energia para conquistar o mundo. Já notaram como o amor verdadeiro é corajoso? Helena não pensou duas vezes antes de se colocar literalmente na linha de fogo. Alguns diriam que foi loucura, mas para ela foi instinto maternal e conjugal. Roberto piscou várias vezes, como alguém tentando focar uma imagem embaçada através de névoa espessa. A confusão lutava contra fragmentos de memórias reais que ainda existiam, enterradas sob camadas de esquecimento. Helena, sussurrou, a arma ainda erguida, mas menos firme, menos ameaçadora. Sim, meu amor, sou eu. E este é André, lembra? Nosso menino. Ele cresceu e virou arquiteto, igual você sempre sonhou ser quando era jovem e cheio de planos. Helena falou devagar, cada palavra carregada de décadas de amor e paciência. Era como se estivesse construindo uma ponte sobre o abismo que a doença havia aberto na mente do homem que amava. A arma baixou lentamente. Roberto olhou para André como se o visse pela primeira vez naquela noite, não como invasor, mas como um estranho, que talvez fosse importante, talvez fosse familiar. Helena se aproximou ainda mais devagar e tocou a arma com cuidado infinito. Roberto não resistiu quando ela atirou de suas mãos trêmulas. Por alguns minutos ele pareceu uma criança perdida, que finalmente encontrou sua mãe. Estou confuso, murmurou, olhando ao redor da própria sala, como se fosse território desconhecido. Eu sei, querido. Às vezes nossa mente prega peças. Vamos sentar e terminar o jantar. André observava tudo em silêncio, ainda processando o que havia acabado de acontecer. Seu pai havia apontado uma arma para ele. Sua mãe havia salvado as duas vidas com nada além de amor e memórias. 3 dias se passaram desde o incidente. André não conseguia tirar aquela imagem da cabeça. O pai apontando uma arma para ele, os olhos de Helena determinados, mas aterrorizados, a forma como ela havia se colocado entre eles sem hesitar. Roberto não se lembrava de nada. Para ele, aquela noite nunca havia acontecido. Era como se tivesse sido apagada junto com tantas outras memórias. Mas para André e Helena, ela se repetia em sonhos e pesadelos, uma cicatriz invisível que doía a cada respiração. Mãe, talvez eu não devesse mais vir aqui, disse André ao telefone, a voz embargada pela culpa e pelo medo. Helena segurou o fone com força, olhando pela janela da cozinha, onde Roberto tentava alimentar pássaros que não existiam mais no quintal. Do outro lado da linha, podia ouvir o desespero do filho. Filho, se você parar de vir, a doença vence. Quem vence, mãe? O Alzheimer. Ele já levou tanto do seu pai, a memória, a personalidade, os sonhos. Não pode levar você também. Não vou permitir. E foi assim que Helena ensinou ao filho uma das lições mais importantes da vida: a diferença entre desistir por covardia e recuar por estratégia. A verdade é que o heroísmo de Helena não havia começado naquela noite terrível. Havia começado 2 anos antes, no primeiro dia em que Roberto a olhou sem reconhecê-la, quando ele perguntou quem era aquela mulher estranha em sua cozinha. Todos os dias, Helena acordava às 5 da manhã. Primeiro, caminhava pela casa escondendo objetos que poderiam ser perigosos. Facas de cozinha, medicamentos, as chaves do carro que ele ainda procurava, pensando que precisava ir trabalhar. Depois, preparava os remédios. 11 pílulas diferentes em horários específicos, cada uma com sua função, sua cor, sua razão de existir. Roberto resistia a cada medicamento,
achando que ela estava tentando envenená-lo, que fazia parte de alguma conspiração elaborada. "Por que você quer me dar isso?" perguntava todos os dias, olhando as pílulas como se fossem bombas em miniatura. "Porque te amo", respondia Helena, todos os dias, com a mesma paciência infinita. Imaginem acordar todas as manhãs para cuidar de alguém que não lembra quem vocês são, que às vezes os trata como estranhos perigosos. Esse é o amor em sua forma mais pura e dolorosa. Durante o dia, Roberto a acusava de coisas que partiam o coração dela em 1000 pedaços. Dizia que ela roubava dinheiro da carteira dele, que não era sua esposa de verdade, que havia sequestrado o Roberto real e o escondera em algum lugar. Helena havia aprendido, através de tentativa e erro doloroso, a não corrigir todas as confusões dele. Às vezes, era mais gentil deixá-lo acreditar na versão da realidade que fazia sentido para sua mente confusa. Quando ele perguntava pelos pais, mortos há 15 anos, ela não dizia que haviam falecido. Dizia que estavam viajando para visitar parentes distantes e voltariam em breve. Quando ele procurava freneticamente por documentos de trabalho, ela não lembrava que estava aposentado há uma década. Ao invés disso, ajudava-o a organizar papéis velhos, fingindo que eram importantes. Helena havia se tornado fluente na língua do Alzheimer, uma língua estranha onde a verdade às vezes machuca mais do que pequenas mentiras carinhosas. Se inscrevam no canal para mais histórias que tocam o coração. André voltou a visitar após 3 semanas de ausência forçada, mas agora chegava armado com estratégias que Helena havia lhe ensinado durante longas conversas telefônicas noturnas. "Não se apresente como filho logo de cara", explicou ela com a voz cansada, mas determinada. "Se ele não reconhecer, diga que é meu amigo ou vizinho. Às vezes funciona melhor." Parecia absurdo, mas Helena havia aprendido que o amor às vezes precisa usar disfarces para sobreviver. Naquele domingo de setembro, Roberto estava mais calmo, sentado na varanda, observando o movimento da rua com curiosidade de criança. Quando André chegou, o pai o olhou com interesse genuíno, não com a hostilidade paranoica de semanas anteriores. "Oi, Roberto. Sou André, amigo da Helena", disse o filho, engolindo a dor de negar sua própria identidade. Roberto assentiu educadamente, com a cortesia que havia sido marca registrada de sua personalidade antes da doença. "Prazer em conhecê-lo, André. Helena tem bons amigos. Era surreal e doloroso, mas funcionava." Durante 2 horas, pai e filho conversaram sobre arquitetura, a antiga paixão de Roberto que ainda brilhava em momentos de lucidez como estrelas em noite escura. Helena observava da cozinha, lavando pratos que já estavam limpos, o coração apertado e aliviado ao mesmo tempo. Seu marido e filho não eram mais pai e filho, mas ainda podiam ser 2 pessoas que se respeitavam e se gostavam. Às vezes, o amor precisa se reinventar completamente. E Helena havia se tornado a arquiteta dessa nova construção familiar, desenhando pontes sobre abismos de esquecimento. Roberto mostrava a André plantas antigas de casas que havia desenhado décadas atrás, seus olhos brilhando com o orgulho profissional que a doença não conseguira apagar completamente. "Sempre quis construir uma casa assim", disse Roberto, apontando para um projeto elegante. Uma casa onde uma família pudesse ser realmente feliz. André olhou para o desenho e reconheceu sua própria casa de infância. O pai havia construído aquela casa, havia criado aquela família feliz. Mas agora não se lembrava de nada disso. "É um projeto lindo", disse André, a voz quase quebrando. "Tenho certeza de que qualquer família seria feliz numa casa assim." Roberto sorriu com satisfação infantil. "Você acha mesmo? Às vezes tenho ideias boas, mas não sei se alguém ligaria para elas." "Alguém certamente ligaria", André respondeu, pensando em todos os anos de infância segura que aquele homem lhe havia proporcionado. As amigas de Helena foram se afastando gradualmente ao longo dos meses. Não por maldade ou crueldade, mas por um desconforto genuíno que elas não sabiam como lidar. Roberto podia ter episódios em público, acusar outras pessoas de roubo, se perder no shopping mesmo em lugares conhecidos, não reconhecer vizinhos que conhecia há décadas e tratá-los com desconfiança.
Helena parou de frequentar a igreja que amava desde jovem. As pessoas ficavam constrangidas quando Roberto a chamava de estranha durante a missa, quando ele gritava que alguém havia roubado sua carteira no meio da oração. Cancelou o curso de pintura que havia começado depois da aposentadoria. Deixou de lado o trabalho voluntário no asilo que tanto a realizava. Ironicamente, agora ela entendia mais do que nunca o que aqueles idosos sentiam. A vida de Helena foi encolhendo gradualmente até caber no tamanho exato da casa onde cuidava do homem que um dia a fazia rir até doer a barriga, que dançava com ela na cozinha enquanto preparavam o jantar. Cuidadores são heróis invisíveis de nossa sociedade. Ninguém vê suas lágrimas escondidas no banheiro, ninguém testemunha suas noites insones, mas todos deveriam reconhecer a força monumental que demonstram todos os dias. Mas nas noites em que Roberto dormia tranquilo, medicado e em paz, Helena se permitia alguns minutos de fraqueza. Sentava no banheiro, abria a torneira para disfarçar o som e chorava pela perda que vivenciava todos os dias. Chorava pelo marido que havia perdido gradualmente, pelo futuro que haviam planejado juntos, pela solidão que pesava em seus ombros como um manto invisível. E ainda assim, toda manhã seguinte, ela acordava antes do sol e recomeçava a rotina. Porque amor não é só felicidade e momentos românticos. Às vezes, amor é acordar todos os dias para cuidar de alguém que não lembra do seu nome, que não reconhece seus sacrifícios. Houve momentos preciosos em que o véu espesso da doença se abria como cortinas, e o Roberto verdadeiro aparecia por alguns minutos abençoados. Uma tarde de terça-feira, ele olhou para Helena enquanto ela dobrava roupas no quarto. Uma tarefa que havia se multiplicado porque ele às vezes se trocava várias vezes por dia, e disse com a voz clara que ela não ouvia há meses: "Você está mais bonita hoje, Helena." Ela parou de dobrar as camisas, o coração disparando. Por um momento seus olhos se encontraram, e ela viu o marido de verdade olhando para ela através da neblina da doença. "Obrigada, meu amor", disse, tentando não chorar para não assustá-lo. Outro dia, durante um filme antigo que passava na televisão, Roberto segurou a mão dela de forma completamente natural e sussurrou: "Obrigado por ficar comigo, Helena." Eram migalhas de reconhecimento, fragmentos preciosos do homem que ela havia amado por décadas, mas Helena se alimentava deles como se fossem banquetes reais. André também teve seus momentos especiais. Durante uma visita, quando se apresentou como amigo da família, Roberto o olhou fixamente por alguns segundos e disse: "Você tem olhos parecidos com os meus quando eu era jovem." Não era reconhecimento total da paternidade, mas era conexão humana verdadeira. E às vezes, quando o amor precisa sobreviver em território hostil, conexão é suficiente. Nessas ocasiões raras, Helena permitia-se sonhar que talvez Roberto estivesse melhorando, que talvez os médicos estivessem enganados sobre o prognóstico. Mas ela havia aprendido a valorizar esses momentos pelo que eram: presentes temporários, não promessas de melhora permanente. Depois de meses de resistência teimosa, Helena finalmente aceitou que precisava de ajuda. André havia implorado, os médicos haviam recomendado, mas ela sentia como se estivesse falhando como esposa. Maria chegou numa manhã de quinta-feira, uma mulher de 50 anos, gentil e experiente, que havia cuidado de outros pacientes com Alzheimer. Ela trazia consigo uma calma profissional e, mais importante, compreensão genuína. "Senhora Helena", disse Maria com sotaque nordestino suave, "não se sinta culpada. Cuidar de alguém com essa doença é trabalho para uma equipe inteira, não para uma pessoa só." No começo, Helena ficava nervosa quando saía de casa, mesmo que por apenas algumas horas. Ligava constantemente para saber como Roberto estava, se ele havia perguntado por ela se estava agitado. "Ele está bem", Maria sempre respondia com paciência. "Estamos assistindo aquele programa de auditório que ele gosta." Ele riu quando o apresentador contou uma piada. Gradualmente, Helena começou a redescobrir pequenos prazeres que havia esquecido. Foi ao supermercado sem pressa, folheou revistas na farmácia, sentou no banco da praça para observar crianças brincando.
André se mudou para um apartamento mais próximo da casa dos pais. Não conseguia voltar a morar na mesma cidade. As memórias eram intensas demais, mas queria estar a uma distância que permitisse ajuda rápida quando necessário. Aceitar ajuda não é desistência ou fraqueza. É sabedoria e autopreservação. A família havia se reconstruído sobre fundações diferentes, mais realistas e sustentáveis. Roberto continuava se deteriorando lentamente, mas eles haviam aprendido a navegar sua nova realidade sem se afogarem no processo. Helena descobriu que podia amar Roberto profundamente, sem se perder completamente no processo. André aprendeu que podia honrar e respeitar o pai, mesmo quando este não o reconhecia como filho. E Roberto, em sua confusão crescente, ainda era capaz de momentos de docilidade e até carinho genuíno, não pela memória de quem eram, mas por algum instinto profundo e primitivo que a doença não conseguira tocar. Um ano inteiro se passou desde o incidente terrível com a arma. A família havia estabelecido uma rotina nova, mais segura e sustentável. Roberto agora passava as manhãs com Maria, que havia se tornado não apenas uma cuidadora, mas uma presença reconfortante. Ele não sabia quem ela era, mas aceitava sua presença com tranquilidade. Helena usava essas manhãs para coisas que haviam se tornado luxos raros: um banho demorado, uma caminhada no quarteirão, uma conversa telefônica com a irmã que morava em outro estado. André visitava 2 vezes por semana, sempre se apresentando como amigo da família. Havia engavetado temporariamente a dor de negar sua identidade, focando no que realmente importava: passar tempo de qualidade com o pai. Algumas vezes, Roberto estava mais agitado e não queria companhia. Outras vezes estava receptivo e conversava por horas sobre assuntos aleatórios que sua mente confusa considerava importantes. André havia aprendido a valorizar essas conversas estranhas. Quando o pai falava sobre trabalhos imaginários, André escutava com interesse genuíno. Quando Roberto se preocupava com problemas que não existiam, André o ajudava a encontrar soluções imaginárias. Hoje ele perguntou se você era casado. Helena contou para André numa terça-feira. E o que você disse? Disse que você estava procurando a pessoa certa. Ele ficou preocupado. Disse que homem bom como você não deveria ficar sozinho. André sorriu tristemente. Mesmo perdido na doença, o pai ainda demonstrava traços da personalidade carinhosa que sempre teve. Helena estava dobrando roupas numa tarde ensolarada de sábado, quando Roberto apareceu na porta do quarto. Ela se preparou mentalmente. Nunca sabia se ele a reconheceria como esposa, empregada ou estranha perigosa. Helena, ele disse, e havia algo diferente na voz. Ela se virou, observando o rosto dele com cuidado. Seus olhos pareciam mais claros que o normal, mais focados. Sim, querido. Eu não entendo muita coisa ultimamente, disse Roberto, se sentando na beirada da cama. Minha cabeça está muito confusa, mas eu sei que você cuida de mim. Helena sentou ao lado dele, o coração batendo forte. Momentos de lucidez como esse eram raros e preciosos. E eu sei que você é boa para mim, continuou Roberto. Não sei por que você fica aqui, por que não vai embora quando eu fico bravo ou confuso. Mas estou feliz que você fique. Helena segurou a mão dele, sentindo as rugas e calos de décadas de trabalho honesto. Eu fico porque te amo, Roberto. Mesmo quando você não lembra disso, eu lembro por nós dois. Ele olhou para ela com uma intensidade que ela não via há muito tempo. Amor é uma palavra grande, disse ele. Mas acho que entendo o que você quer dizer. É quando alguém fica mesmo quando é difícil, né? Helena assentiu, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. É exatamente isso, meu amor. É ficar quando é difícil. Roberto sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto cansado. Então você me ama mesmo, né? Mais do que você pode imaginar. Eles ficaram sentados em silêncio por alguns minutos, mãos entrelaçadas. 2 pessoas que haviam encontrado uma forma nova de se conectar através da névoa da doença. Quando Roberto voltou ao estado de confusão 1 hora depois, Helena guardou aquela conversa como um tesouro. Não importava se ele esqueceria novamente. Por alguns minutos, eles haviam se reconhecido verdadeiramente.
2 anos se passaram desde aquela noite terrível que quase destruiu a família. Helena decidiu que era hora de tentar outro jantar em família, mas desta vez com todas as precauções necessárias. Maria ajudou nos preparativos, escondendo objetos potencialmente perigosos e garantindo que Roberto tomasse os medicamentos que o deixavam mais calmo. André chegou com flores para a mãe e um livro de arquitetura para mostrar ao pai. Roberto estava sentado na poltrona favorita, folheando uma revista sem realmente ler. Quando André entrou, o olhou com curiosidade, mas sem hostilidade. Boa noite, Roberto. Sou André, amigo da Helena. Ah, sim, o arquiteto, Roberto respondeu, surpreendendo a todos. Às vezes ele lembrava de detalhes aleatórios de conversas anteriores. Helena serviu a mesma lasanha da noite fatídica, mas agora o ambiente era completamente diferente. Havia aceitação no lugar de tensão, estratégia no lugar de desespero. Durante o jantar, Roberto não questionou quem eram as pessoas à mesa. Comentou sobre o tempo, elogiou a comida, perguntou se André gostava do seu trabalho. Trabalho é importante, disse Roberto, mastigando pensativamente. Homem tem que trabalhar para cuidar da família. O senhor trabalhou a vida toda? André perguntou, fingindo não conhecer a história. Trabalhei sim, construí muitas casas, casas boas, para famílias felizes. Helena e André trocaram olhares. Roberto não se lembrava de ter construído a própria casa, de ter criado a própria família feliz, mas a essência do homem trabalhador e dedicado ainda estava lá. Deve ter sido muito gratificante, André disse sinceramente. Era. Gostava de imaginar as crianças correndo pelos quartos, as mães fazendo comida na cozinha, os pais voltando do trabalho para casa. Sem perceber, Roberto estava descrevendo memórias da própria vida através do filtro distorcido da doença. Depois do jantar, os 3 se sentaram na sala. Roberto folheava o livro de arquitetura que André havia trazido, fazendo comentários técnicos surpreendentemente precisos sobre alguns projetos. Este aqui está errado, disse, apontando para uma planta. A cozinha ficou muito longe da área de serviço. A dona da casa vai ficar cansada andando de um lado para o outro. Era o tipo de observação prática que ele sempre fazia quando era arquiteto ativo. A doença havia levado muito, mas não havia apagado completamente sua experiência profissional. Helena estava na cozinha lavando a louça do jantar quando André se aproximou para ajudar. Era um ritual que eles haviam desenvolvido, esses momentos privados onde podiam processar juntos o que haviam acabado de viver. Como você consegue, mãe? André perguntou, secando um prato com movimentos mecânicos. Conseguir o quê? Manter a paciência, o amor, a esperança. Depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que perdemos. Helena parou de esfregar um copo e olhou pela janela da cozinha. Roberto estava na sala, ainda folheando o livro, completamente absorto. Sabe o que aprendi nesses anos todos, filho? André balançou a cabeça. Aprendi que o amor verdadeiro não depende de reciprocidade, não depende de reconhecimento, às vezes nem depende de memória. Ela se virou para olhar André diretamente. Eu não cuido do seu pai porque ele lembra que me ama. Cuido porque eu lembro que o amo. A memória dele pode estar quebrada, mas a minha ainda funciona. E enquanto funcionar, vou lembrar por nós 2. André sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Mas não é injusto. Você dá tanto e recebe tão pouco em troca. Helena sorriu com uma sabedoria que havia sido construída através de dor e sacrifício. Quem disse que recebo pouco? Toda vez que ele sorri para mim, mesmo sem saber quem sou, recebo algo. Toda vez que ele aceita meu cuidado sem resistir, recebo gratidão. Toda vez que ele tem um dia tranquilo, recebo paz. Ela voltou a lavar os pratos, suas mãos pequenas trabalhando com eficiência desenvolvida ao longo de décadas. Além disso, André, eu também estou perdendo a memória aos poucos. Não por doença, mas por idade. E quando chegar minha hora de esquecer, quero que alguém me ame mesmo assim. O amor que dou hoje é o amor que espero receber amanhã. André abraçou a mãe por trás, sentindo como ela havia se tornado menor e mais frágil com o passar dos anos. Você é a pessoa mais forte que conheço. Não sou forte, filho.
Sou teimosa. Tem diferença. Ambos riram baixinho, um riso misturado com lágrimas que falava de coisas que palavras não conseguiam expressar. À medida que os meses passavam, Roberto ia se perdendo mais profundamente nos labirintos da própria mente. Às vezes passava dias inteiros sem falar, apenas observando o mundo com olhos que viam coisas que ninguém mais podia ver. Outras vezes, ficava agitado por horas, procurando pessoas que não existiam mais, lugares que haviam sido demolidos décadas atrás, objetos que nunca haviam pertencido a ele. Helena havia aprendido a navegar esses estados de espírito como uma marinheira experiente navega tempestades. Sabia quando se aproximar e quando dar espaço, quando explicar e quando simplesmente concordar com a realidade alternativa que a mente dele havia criado. Numa terça-feira de dezembro, Roberto teve um dos piores episódios até então. Acordou convencido de que era um jovem de 20 anos e que precisava ir trabalhar urgentemente numa obra que havia sido concluída 40 anos atrás. "Onde estão minhas ferramentas?" gritou, revirando gavetas e armários. "Vou me atrasar e o chefe vai me demitir." Helena tentou acalmá-lo, mas Roberto a empurrou com uma força surpreendente para um homem de 73 anos. "Saia da minha frente, mulher. Não sei quem você é, mas está atrapalhando minha vida." Foi Maria quem conseguiu acalmar a situação. Com paciência infinita, ela fingiu ser a esposa do jovem Roberto e prometeu que havia ligado para o chefe explicando que ele estava doente. "Você pode descansar hoje", disse Maria com voz suave. "Amanhã você volta ao trabalho." Roberto aceitou a explicação e passou o resto do dia relativamente tranquilo, mas Helena ficou abalada. Ver o homem que amava perdido, não apenas no tempo, mas também no próprio corpo, era dor além de qualquer medida. André chegou para uma das visitas regulares e encontrou a mãe mais abatida que o normal. Roberto estava cochilando na poltrona, a boca entreaberta, parecendo muito mais velho e frágil que seus 73 anos. "Como foi a semana?" André perguntou, embora a resposta fosse óbvia no rosto cansado da mãe. "Difícil", Helena admitiu, sem tentar disfarçar. "Ele está piorando mais rápido agora." André sentou ao lado da mãe no sofá, observando o pai dormir. Era estranho como o sono fazia Roberto parecer em paz. Todas as confusões e medos desapareciam, deixando apenas um homem idoso descansando. "Mãe, você já pensou numa casa especializada?" Helena ficou rígida. Era uma conversa que ela vinha evitando há meses, mas sabia que chegaria eventualmente. "Penso todos os dias", admitiu com honestidade dolorosa. Mas ele não entenderia. Para ele, já somos estranhos na maioria dos dias. Imagina acordar num lugar completamente desconhecido, rodeado de pessoas que nunca viu? André assentiu. Havia pesquisado sobre casas de repouso especializadas em Alzheimer, e mesmo as melhores pareciam inadequadas para alguém tão perdido quanto o pai. "Por outro lado", Helena continuou, "estou ficando velha também. Não sei por quanto tempo mais vou conseguir cuidar dele sozinha." Era a primeira vez que ela admitia suas próprias limitações físicas. Aos 64 anos, Helena sentia dores nas costas de ajudar Roberto a se levantar, sentia cansaço profundo de noites mal dormidas, sentia a solidão de uma vida que havia se tornado completamente focada em uma única pessoa. "Não precisa decidir agora", André disse, segurando a mão da mãe. "Vamos continuar um dia de cada vez." Roberto se mexeu na poltrona, abrindo os olhos lentamente. Por alguns segundos, pareceu não reconhecer onde estava ou quem eram as pessoas na sala. "Oi, querido", Helena disse suavemente. "Dormiu bem?" Roberto olhou para ela com uma expressão que era quase reconhecimento. Não sabia exatamente quem ela era, mas havia algo familiar naquela voz carinhosa. "Estou com sede", disse simplesmente. Helena se levantou para buscar água, e André observou como ela ainda tratava o pai com a mesma delicadeza de sempre, mesmo sabendo que ele não saberia agradecer. Quando Roberto bebeu a água, olhou para André com curiosidade infantil. "Você é médico?" perguntou. "Não, sou arquiteto", André respondeu seguindo a orientação da mãe de sempre falar a verdade quando possível. "Ah",
Roberto pareceu satisfeito com a resposta. Arquiteto é profissão boa. Constrói casas para as pessoas morarem. É verdade. O senhor entende de construção? Roberto ficou pensativo por alguns segundos, como se estivesse procurando informações numa biblioteca mental muito desarranjada. Acho que sim, disse finalmente. Às vezes sonho com casas bonitas, com jardins. André sentiu o coração apertar. O pai estava se lembrando de sua própria vida através de fragmentos distorcidos, sonhos que eram, na verdade, memórias quebradas. Foi Dr. Martínez, o neurologista que acompanhava Roberto, quem sugeriu que Helena participasse de um grupo de apoio para familiares de pacientes com Alzheimer. Doutora Helena, ele disse durante uma consulta de rotina, a senhora precisa cuidar de si mesma também. Cuidador que se esgota não consegue cuidar de ninguém. No começo, Helena resistiu à ideia. Não queria deixar Roberto sozinho por mais tempo. Não queria falar sobre problemas pessoais com estranhos. Não queria admitir que precisava de ajuda emocional. Mas André insistiu, e Maria se ofereceu para ficar mais horas, para que Helena pudesse frequentar as reuniões semanais. A primeira reunião foi difícil. 8 pessoas sentadas numa roda, cada uma carregando histórias de perda e transformação. Helena se sentiu exposta, vulnerável. Margarida, uma senhora de 60 anos, falou sobre como o marido havia se tornado agressivo nos estágios avançados da doença. Carlos, um homem de 50 anos, contou como a mãe havia parado de reconhecê-lo completamente. Quando chegou a vez de Helena, ela hesitou. Contar sobre o incidente da arma, sobre os medos diários, sobre a solidão que carregava, parecia uma traição a Roberto. Meu nome é Helena, começou com voz baixa. Meu marido Roberto tem Alzheimer há 2 anos e meio, e então, surpresa com sua própria coragem, contou tudo. A noite da arma, os episódios de paranoia, a forma como Roberto a tratava como estranha, a dor de ver André sendo rejeitado pelo próprio pai. O grupo ouviu em silêncio respeitoso. Quando ela terminou, Margarida se aproximou e segurou sua mão. Você não está sozinha, disse simplesmente. Essas 4 palavras tiveram mais poder de cura que meses de sofrimento solitário. Compartem suas experiências nos comentários se conhecem alguém que passou por isso. Através do grupo de apoio, Helena aprendeu estratégias práticas que fizeram diferença real no dia a dia com Roberto. Descobriu que música antiga às vezes despertava memórias profundas que a doença ainda não havia alcançado. Começou a tocar as canções preferidas dele na juventude, e às vezes Roberto cantava junto, lembrando perfeitamente as letras que havia esquecido décadas atrás. Aprendeu que rotinas rígidas ajudavam a diminuir a confusão. Roberto respondia melhor quando as atividades aconteciam sempre nos mesmos horários, nos mesmos lugares. Descobriu que álbuns de fotografias antigas funcionavam melhor que fotos recentes. Roberto não reconhecia a si mesmo ou a família nas fotos recentes, mas às vezes se lembrava de histórias quando via imagens dos anos 60 e 70. Uma tarde, olhando para uma foto do próprio casamento, Roberto disse: "Que noiva bonita! Parece alguém que eu conheço." Helena estava na foto ao lado dele, mas para Roberto ela era apenas uma moça bonita numa foto antiga. Ainda assim, havia algo na forma como ele olhou para a imagem que sugeriu reconhecimento emocional, mesmo sem memória factual. "Eles parecem felizes", Helena disse, referindo-se a si mesma e ao marido na foto. "Parecem mesmo", Roberto concordou. "Espero que tenham tido uma vida boa juntos." Helena precisou sair da sala para chorar. Eles haviam tido uma vida boa juntos. 35 anos de cumplicidade, risadas, planos realizados e sonhos compartilhados. O fato de Roberto não se lembrar não apagava a realidade daqueles anos felizes. O terceiro Natal, desde o diagnóstico, chegou com uma mistura de melancolia e determinação. Helena havia aprendido a ajustar expectativas sem abandonar tradições importantes. André chegou na manhã do dia 24 de dezembro, trazendo presentes simples. Um quebra-cabeça com peças grandes para Roberto, chocolates para Helena
e uma esperança renovada de que poderiam passar algumas horas em família sem incidentes graves. Roberto estava numa de suas fases mais calmas. Não reconhecia André como filho, mas aceitava sua presença como amigo da casa, sem questionar. Durante o almoço de Natal, Helena contou histórias da infância de André, fingindo que estava falando sobre o filho de uma amiga. Roberto ouvia com interesse educado, às vezes comentando que a criança da história parecia esperta. Esse menino gostava de construir casas com blocos de madeira, Helena contou. Passava horas montando e desmontando, sempre querendo fazer algo diferente. Criança assim vira arquiteto quando cresce. Roberto disse com autoridade que vinha de décadas de experiência profissional que ele não lembrava ter tido. André sorriu. De uma forma estranha e dolorosa, estava recebendo aprovação profissional do pai. Depois do almoço, colocaram música natalina. Roberto cantarolou algumas canções, suas memórias musicais funcionando independentemente das outras memórias perdidas. Quando chegou a hora de André ir embora, Roberto se levantou para se despedir. Foi bom conhecê-lo, André, disse estendendo a mão com formalidade gentil. Foi um prazer, Roberto. Espero vê-lo novamente em breve. Volte sempre. Helena gosta de companhia. Era um reconhecimento indireto de que Helena era importante para ele, mesmo que não soubesse exatamente por quê. Naquela noite, Helena e Roberto assistiram a um filme antigo na televisão. Ele cochilou no sofá, e ela o observou dormir, pensando em todos os natais que haviam passado juntos. Não era o Natal que ela havia sonhado para essa época da vida, mas ainda assim era Natal. Ainda havia amor, ainda havia família, ainda havia razões para agradecer. Dr. Martinez havia explicado para Helena que os estágios finais do Alzheimer seriam os mais difíceis. Roberto perderia gradualmente a capacidade de andar, de se alimentar sozinho, de controlar as funções corporais básicas. A pessoa que você conheceu essencialmente já não existe mais, o médico havia dito com gentileza profissional. O que resta é o corpo e fragmentos de personalidade. Mas Helena descobriu que isso não era completamente verdade. Mesmo nos piores dias, quando Roberto não falava ou não reagia ao ambiente, ainda havia momentos de conexão humana básica. Quando ela segurava sua mão, às vezes ele apertava de volta. Quando ela cantava baixinho, às vezes ele se acalmava. Quando ela o ajudava a se alimentar, às vezes ele a olhava com gratidão que não precisava de palavras. André visitava menos frequentemente agora, não por falta de amor, mas porque as visitas haviam se tornado extremamente dolorosas. Ver o pai reduzido a uma versão fantasma de si mesmo era mais do que seu coração conseguia suportar regularmente. Não se culpe, Helena disse durante uma de suas conversas telefônicas noturnas. Cada pessoa tem um limite do que consegue aguentar. Mas você aguenta, André respondeu. Como você consegue? Helena ficou pensativa. Era uma pergunta que ela fazia para si mesma todos os dias. Acho que é porque meu amor por ele evoluiu, disse finalmente. No começo do casamento, eu o amava pelo que ele me dava, segurança, companheirismo, risadas. Depois passou a amar pelo que construímos juntos. Você, nossa casa, nossos planos. Ela fez uma pausa, organizando pensamentos que nunca havia verbalizado antes. Agora eu o amo simplesmente porque ele existe. Não pelo que ele faz, ou lembra, ou diz. Só por estar aqui, respirando, sendo uma pessoa que um dia foi minha vida inteira. Era uma forma de amor que Helena não sabia que existia, até ser forçada a descobri-la. Roberto começou a ter dificuldades para engolir. Dr. Martinez explicou que era parte natural da progressão da doença. O cérebro estava esquecendo como coordenar músculos básicos. Helena passou a alimentá-lo com colheradas pequenas, com paciência infinita. Cada refeição demorava 1 hora ou mais, mas ela nunca demonstrava pressa ou irritação. Devagar, querido, dizia sempre que ele engasgava. Não tem pressa. Era irônico como Roberto, que sempre havia sido apressado e eficiente, agora precisava fazer tudo no tempo mais lento possível. Uma manhã, ele não conseguiu se levantar da cama sozinho. Helena chamou Maria para ajudar, e juntas conseguiram movê-lo para a poltrona da sala, onde passou o resto do dia observando pássaros que voavam do lado de fora da janela. Eles sabem para onde estão indo,
Roberto murmurou numa rara demonstração de lucidez. Helena se sentou ao lado dele, segurando sua mão que havia se tornado fina e frágil. E você também sabe, disse suavemente. Você está indo para um lugar onde não vai mais estar confuso, onde vai lembrar de tudo novamente. Roberto a olhou com olhos que pareciam reconhecer algo profundo, mesmo que não fosse sua identidade específica. Você vai ficar bem quando eu for embora? Perguntou. Era a pergunta mais lúcida e carinhosa que ele havia feito em meses. Helena sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Vou sentir saudade, respondeu com honestidade. Mas vou ficar bem, e você também. Roberto sorriu, um sorriso fraco, mas genuíno. Obrigado, disse simplesmente. Helena não sabia pelo que exatamente ele estava agradecendo, mas sabia que vinha do coração. Roberto morreu numa manhã de quinta-feira, 3 anos e 8 meses depois do diagnóstico inicial. Helena havia dormido na poltrona ao lado da cama dele, como fazia todas as noites nas últimas semanas. Ela acordou com o silêncio. Não o silêncio comum da casa quieta, mas um silêncio diferente, mais profundo. Olhou para Roberto e soube imediatamente que ele havia partido. Seu rosto estava em paz pela primeira vez em anos. As linhas de confusão e medo haviam desaparecido, deixando apenas tranquilidade. Helena segurou a mão dele por uma última vez, ainda morna, e disse as palavras que havia repetido todos os dias por quase 4 décadas. Eu te amo, Roberto. Quando André chegou 1 hora depois da ligação da mãe, encontrou Helena sentada calmamente ao lado da cama, ainda segurando a mão do pai. Como você está? Ele perguntou, abraçando-a com cuidado. Em paz, Helena respondeu, surpreendendo a si mesma com a sinceridade da resposta. Ele não está mais perdido, filho. Ele encontrou o caminho de casa. O funeral de Roberto foi simples, como ele teria querido. Helena havia escolhido tocar as músicas que ele costumava cantarolar nos raros momentos de lucidez e contar histórias sobre o homem que ele havia sido antes da doença. Muitas pessoas vieram, colegas antigos de trabalho, vizinhos, familiares distantes. Todos compartilharam memórias de Roberto como marido dedicado, pai carinhoso, profissional competente. Para Helena, foi reconfortante ouvir essas histórias. Durante anos, ela havia convivido apenas com a versão da doença. Era importante lembrar que aquela não era toda a história de Roberto. Nas semanas seguintes, a casa ficou estranhamente silenciosa. Helena havia se acostumado tanto com a rotina de cuidados que não sabia bem o que fazer com suas manhãs livres. André se mudou temporariamente para casa para fazer companhia à mãe, mas ambos sabiam que ela precisaria encontrar um novo propósito de vida. Foi Maria quem sugeriu que Helena se tornasse voluntária no grupo de apoio que havia frequentado. A senhora tem muito para ensinar para outras pessoas que estão passando pelo que a senhora passou, disse Maria com sua sabedoria prática. Helena hesitou no começo. Falar sobre Roberto ainda doía, e ela não tinha certeza se estava pronta para reviver a experiência através das histórias de outras pessoas. Mas, quando chegou à primeira reunião como facilitadora voluntária, encontrou uma mulher jovem chorando no estacionamento. Meu marido tem apenas 42 anos, a mulher soluçou. Os médicos disseram que é Alzheimer precoce. Eu não sei como vou conseguir. Helena se aproximou devagar e ofereceu um lenço. Meu nome é Helena, disse suavemente. Aí eu entendo exatamente como você se sente. 2 anos depois da morte de Roberto, Helena havia se tornado uma das facilitadoras mais procuradas do grupo de apoio. Sua capacidade de ouvir sem julgar, de oferecer esperança sem mentir sobre a realidade, fazia diferença real na vida de dezenas de famílias. André havia se casado com Patrícia, uma psicóloga especializada em gerontologia que havia conhecido através do trabalho da mãe. O casal morava numa casa pequena a 10 minutos da casa onde André havia crescido. Helena continuava morando na mesma casa, mas havia transformado o quarto onde cuidara de Roberto num escritório onde escrevia cartas para familiares que não podiam comparecer às reuniões presenciais. Suas cartas eram cheias de conselhos práticos,
mas também de compreensão profunda sobre a jornada emocional de cuidar de alguém com Alzheimer. A doença pode levar à memória, escreveu para uma nora desesperada em Minas Gerais, mas não pode levar o amor que vocês construíram. Esse amor fica guardado em você, e é isso que vai dar força para continuar. Uma tarde de domingo, André chegou para o almoço semanal e encontrou Helena no jardim plantando rosas vermelhas, as preferidas de Roberto. Ele não vai ver as flores, André observou gentilmente. Helena sorriu, as mãos sujas de terra. Não, mas eu vou. E toda vez que olhar para elas, vou me lembrar não da doença, mas do homem que ele foi quando estava bem. André se ajoelhou ao lado da mãe e começou a ajudá-la a plantar. Você se arrepende de alguma coisa, mãe? De ter ficado, de ter cuidado dele até o fim? Helena pensou cuidadosamente antes de responder. Me arrependo de algumas coisas que disse quando estava cansada. Me arrependo de algumas vezes que perdi a paciência. Mas não me arrependo de ter ficado. Ela plantou mais uma muda com cuidado. Sabe o que descobri, filho? O amor verdadeiro não é só para os momentos bons. É especialmente para os momentos difíceis. Qualquer pessoa consegue amar quando tudo está fácil. O amor real se mostra quando tudo está impossível. André olhou para a mãe com admiração profunda. Roberto teve sorte de ter você. Não, Helena corrigiu suavemente. Nós dois tivemos sorte. Ele por ter alguém que ficou, eu por ter aprendido o que significa amar de verdade. Eles continuaram plantando em silêncio confortável, criando um jardim que seria memorial vivo de um amor que havia sobrevivido até mesmo ao esquecimento. No final, Helena havia descoberto que família não é só sobre lembrar do passado. Às vezes, família é sobre ficar presente, não importa o que o futuro traga. E às vezes, ficar é o maior ato de amor que uma pessoa pode oferecer à outra.